Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, companheiros de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso, nós mais uma vez agradecemos a Deus. E precisamos constantemente lembrarmos de agradecer a Deus, em especial pela vida. Agradecermos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou, e precisamos agradecer constantemente aos nossos companheiros espirituais que constantemente estão do nosso lado, com aquela disposição firme e constante em nos auxiliar. E precisamos demonstrar da nossa parte também essa disposição firme e constante em trabalharmos a nossa melhoria, a nossa transformação, que possamos preparar o nosso ambiente mental para que estes companheiros, em nome de Jesus, possam agir na nossa vida. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês que constantemente estão aqui conosco nesta sala virtual de forma perseverante para estudarmos juntos o Evangelho de Jesus. Sejam todos bem-vindos mais uma vez e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio do tempo para estudarmos o Evangelho de Jesus. Então hoje, aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Busca e Acharás. Então estamos estudando este livro ao longo desses dias, dessas semanas, nessa busca constante, conforme Jesus nos disse sobre essa necessidade de buscarmos. E aí vem Emmanuel aqui neste livro, como vimos, lá no prefácio, que é de autoria de Emmanuel, onde ele nos fala e nos lembra que, via de regra, nós procuramos da forma errada, nós procuramos no lugar errado, nós pedimos nas nossas preces, conforme Jesus também nos fala sobre o pedir que vos será dado. Então, via de regra também, nós ainda não sabemos pedir. E aí é por isso que vem Emmanuel, um espírito de sabedoria, nos trazendo esclarecimentos, e também André Luiz, já que este livro é de autoria dos dois espíritos, Emmanuel e André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier. Então, este capítulo que refletiremos com base nele, né, neste momento, neste encontro nosso, deste momento, ele tem como título Aceitação, e é o capítulo de número 15. Então, já chegamos aqui no capítulo de número 15 com este título interessante, Aceitação. Será que estamos realmente aceitando e também aprendendo, aceitando os problemas que vão aparecendo ou que forem aparecendo na nossa vida e principalmente e acima de tudo, aprendendo as lições conforme nós já estudamos naqueles sinônimos espirituais daqueles problemas que nós enxergamos na nossa vida como sendo só um problema, mas que na verdade são oportunidades, ou são oportunidades para o aprendizado, oportunidade para aprendermos a lição ou todas as lições que ainda não tenhamos aprendido. Então aqui Emmanuel, ele começa este capítulo de número 15 nos chamando a atenção exatamente sobre a necessidade de aprendermos a aceitar a vida. Aceita a própria vida sem dela reclamar. Então aqui ele nos chama a atenção que nós não temos o direito de reclamarmos da nossa vida. Então é por isso que ele nos fala, não reclame, aceita. Aceita a própria vida sem dela reclamar.
aprenda as lições, é preciso que nós aprendamos as lições, nesse caso, as lições que foi exatamente para isto que nós viemos aqui para o mundo, para esta nova vida no corpo físico, para esta nova oportunidade. Então, se nós ficarmos apenas reclamando e constantemente reclamando da vida, que a vida está muito difícil, e em muitas situações concordamos que realmente são situações difíceis, são momentos difíceis pelos quais nós precisamos passar aqui na vida. Então, se ficarmos só olhando desta forma as dificuldades da vida e não olhando com os olhos do coração para entendermos o verdadeiro significado daqueles problemas na nossa vida e por que aqueles problemas apareceram, quais foram os motivos que levaram aqueles problemas a aparecerem na nossa vida, culpa de quem? Porque, via de regra, nós ficamos procurando um culpado para os problemas que aparecem na nossa vida. E aí, via de regra também, nós não encontramos o verdadeiro culpado porque nós não buscamos no local correto. Porque se nós buscássemos em nós mesmos, conforme os espíritos amigos nos afirmam, se nós buscássemos em nós mesmos os culpados, os responsáveis pelos nossos problemas, aí sim, sem sombra de dúvida, nós encontraríamos. Porque, via de regra, na maioria absoluta e quase que sem exceção nenhuma, a responsabilidade pelos nossos problemas é nossa mesma, é nossa responsabilidade. Às vezes acontece alguma coisa que está fora do nosso domínio, ou às vezes acontece alguma coisa que é causada por outras pessoas, mas nós sabemos que não somos vítimas. Se fomos atingidos naquele momento por alguma atitude equivocada de uma outra criatura, sem que nós, naquele momento, dessemos aquele ambiente propício para que aquilo pudesse acontecer na nossa vida, mas nós sabemos que, de uma forma mais ampla, aquilo aconteceu na nossa vida, aquela criatura agiu daquela forma, destrambelhada na nossa vida, nos prejudicando, mas nós não somos vítimas. Até olhando neste momento, nós até podemos chegar à conclusão que fomos vítimas, mas nesse sentido amplo da vida, não somos ou não estaremos naquela condição de vítimas. Aconteceu porque é o resultado de alguma escolha nossa equivocada de algum momento ou uma prova pela qual nós precisaríamos passar para o nosso aprendizado e para o aprendizado de outras criaturas que estão à nossa volta. Não existe o acaso, não existe castigo, não existe injustiça por parte de Deus. As leis de Deus, elas são todas perfeitas. Então, se nós fôssemos atingidos por alguma mazela ou por alguma atitude equivocada de alguém injustamente perante a lei divina, aí a lei divina não seria justa, aí Deus não seria a própria justiça. Mas sabemos que não é assim, que Deus é a própria justiça, que Deus entrega a cada um aquilo que é seu. Então aqui, exatamente por isto que Emmanuel nos chama a atenção para aceitarmos a vida, a nossa própria vida, porque a vida que nos foi concedida é um presente de Deus, a vida nossa pertence a Deus, então não temos o direito de reclamar, mas trabalharmos pela nossa melhoria. E Emmanuel nos diz: trabalha sem reclamar, aceita a própria vida sem reclamar. E aí ele diz ainda, nos chama atenção ainda para aceitarmos as inibições no nosso corpo. Inibições no corpo, aulas na própria alma. Então aqui ele nos chama atenção que todos nós, quando viemos para uma nova existência em corpos físicos, seja uma reencarnação, e se trouxermos alguma inibição, algum problema no nosso corpo físico, algum defeito, alguma doença, que ele colocou aqui como, de uma forma geral, inibições, nós precisamos
aceitar isto e trabalharmos com isto para o nosso aprendizado, porque são aulas para a alma. E aí ela acrescenta, lar atribulado, ou seja, quem de nós não temos algum problema no nosso agrupamento familiar, alguma atribulação, conforme ele classifica aqui, lar atribulado? Escola redentora. Então aqui ele nos chama a atenção que aqueles problemas pelos quais nós passamos no nosso agrupamento familiar e que via de regra nós reclamamos daquelas atribulações, daqueles problemas, mas que na verdade o sinônimo espiritual para isto, aquelas atribulações nos nossos lares, exatamente escola de redenção. Exatamente por isto que nos encontramos ali no agrupamento familiar para o aprendizado. E se estamos convivendo com criaturas difíceis, via de regra, nós também somos enxergados desta forma por outras criaturas do nosso agrupamento familiar, como sendo uma criatura difícil, uma criatura complicada. Exatamente por isto e para isto nós nos encontramos ali para aprendermos, aceitar essas diferenças, convivermos com essas diferenças e seguirmos adiante no aprendizado. Irmos, conforme Jesus nos chama a atenção, irmos acertando as contas com os nossos adversários enquanto estamos aqui com eles, a caminho, para no futuro, num futuro bem próximo, se fizermos esforços conforme Jesus nos pede, nós possamos sair daquela condição de inimigos para verdadeiros amigos, para verdadeiros irmãos, aquela fraternidade verdadeira que é para este ponto que estamos caminhando. E já que estamos falando em família, em problemas no agrupamento familiar, essa escola de redenção que é o agrupamento familiar, buscamos aqui no livro, um belíssimo livro que é de autoria de Joamar Zanolini, é um espírita, escritor mineiro. Estou vendo aqui a nossa irmã Maria Gorete, de Uberlândia, que está hoje aqui conosco para o estudo. Seja bem-vinda. Cumprimento mais uma vez a todos e a todas, em nome da nossa irmã Maria Gorete. Então, Joamar Zanolini Nazaré, ele tem um livro, belíssimo livro, que eu uso ele constantemente para exposições acerca de família, que tem como título Família, Laboratório das Almas. E no seu prefácio, Joamar anotou o seguinte, que elementos tão diferentes podem reunir-se no lar. Então aqui ele nos chama atenção para aqueles problemas que nós temos de relacionamento no agrupamento familiar, exatamente por isto, pelos caracteres tão diferentes que se reúnem no agrupamento familiar. E aí ela acrescenta que a família, por isto, ou seja, por esses caracteres diferentes que ali se encontram no agrupamento familiar, é por isto que a família se torna um fabuloso laboratório das almas. E este livro, Família, Laboratório das Almas, ele traz na capa uma foto belíssima de um laboratório com tubos de ensaios, com cores diferentes, que é exatamente simbolizando a nossa família. Por maior ou menor que seja, cada um de nós que nos encontramos no agrupamento familiar, neste laboratório das almas, cada um de nós é um tubo de ensaio. E sem sombra de dúvida que deste laboratório das almas, que se chama família, deste laboratório das almas, sem sombra de dúvida alguma, um dia sairá produtos de qualidade. Então, é responsabilidade nossa no agrupamento familiar ofertarmos para a macro-sociedade lá fora estes produtos de qualidade, esses produtos verdadeiramente transformados. Não podemos, de forma alguma, continuarmos ofertando para a sociedade lá fora, a macro-sociedade, não podemos continuar ofertando produtos com defeito, produtos deformados, produtos doentes, mas nos esforçarmos neste laboratório das almas para ofertarmos produtos transformados no bem e para o bem. E na questão 775 de O Livro dos Espíritos,
Kardec questionou o seguinte para os espíritos amigos: qual seria para a sociedade o relaxamento dos laços de família? Então aqui Kardec quis saber dos espíritos amigos qual seria, o que aconteceria com a sociedade em se relaxando os laços de família. E aí os espíritos amigos nos respondem em uma única frase, que em se relaxando os laços de família, aconteceria uma recrudescência, ou seja, um aumento do egoísmo. E exatamente isto que está acontecendo nessas últimas décadas, na atualidade, este aumento do egoísmo, ou voltar o egoísmo com mais intensidade. Então precisamos, sem sombra de dúvida, deste agrupamento familiar, que é exatamente esse laboratório onde estamos fazendo testes e mais testes para a nossa redenção, conforme Emmanuel nos fala aqui, escola redentora. E exatamente por isso que Emmanuel também, lá no livro O Consolador, na questão de número 110, ele foi questionado qual a melhor escola para o ser humano aqui na Terra. E aí Emmanuel responde, a resposta é um pouco longa, mas vamos falar apenas o início, que a melhor escola para o ser humano aqui na Terra ainda é a família. Então a família, sem sombra de dúvida, é a escola, é esta primeira escola das almas, quando retornamos para mais uma experiência em um novo corpo físico. E aí voltamos aqui às palavras de Emmanuel, essas frases curtas, neste capítulo de número 15 do livro Busca e Acharás, onde ele nos chama a atenção ainda para o seguinte: provações e tropeços, quem de nós já não passou e ainda passaremos por provações? Quem de nós já não tropeçamos aqui na vida? E quem de nós ainda não tropeçará muitas e muitas outras vezes nesta vida e em outras vidas? Então Emmanuel nos diz que provações e tropeços são testes para a promoção, são testes para a promoção do espírito. Então, sem sombra de dúvida que essas provações e esses tropeços são testes pelos quais nós estamos passando para a nossa promoção, ou seja, para a nossa redenção, a nossa iluminação espiritual. E aí ela acrescenta ainda o seguinte: o quadro em que te vês, apoio que precisas. Então, nos momentos de dificuldades, aqueles quadros difíceis pelos quais nós estamos passando ou estivermos passando na nossa vida, sem sombra de dúvida, exatamente por aqueles momentos que precisávamos passar para a nossa melhoria. E aí, por último, Emmanuel nos diz o seguinte, nesta lição curta deste capítulo 15: luta e renovação? Ou seja, o que significa luta e renovação para todos nós? Será que é castigo de Deus? Porque muitos de nós ainda classificamos estas lutas, esses problemas na nossa vida como sendo castigo de Deus, ou que Deus se esqueceu de nós, ou que Deus não gosta mais de nós, ou que Deus nunca existiu e não está cuidando de ninguém. Então é por isso que ele questiona luta e renovação. Você está passando por isto, e sem sombra de dúvida que todos nós estamos passando e continuaremos passando por estas lutas e renovações. E aí Emmanuel nos diz o seguinte, que para essas lutas e renovações na nossa vida, Deus faz sempre o melhor. Então, sem sombra de dúvida que Deus, mesmo que nós ainda não tenhamos essa amplitude, conforme Jesus nos chama a atenção, olhos para ver verdadeiramente a vida como ela deve ser enxergada, conforme ele falou no primeiro parágrafo, encarar a vida, aceitar a própria vida
como ela deve ser, sem reclamar, enxergar a vida com a sua penumbra e com o seu colorido real, enfrentando os problemas e aprendendo com esses problemas. Então, nestas lutas e renovações pelas quais nós já passamos e continuamos passando, e sem sombra de dúvida que para o futuro ainda continuaremos passando, Deus faz sempre o melhor. É exatamente isto que nós precisamos para a nossa melhoria, para o nosso aprendizado. Se quisermos ou se queremos realmente sairmos desta condição de lutas e renovação, então é preciso que nos renovemos urgentemente, que a partir do momento em que nós nos transformarmos, a partir do momento em que nós sairmos daquela condição de ignorância, conforme Jesus nos chama a atenção, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando nós sairmos desta condição de ignorância, nós estaremos libertos, nós não precisaremos mais passar por testes, por provas, por lutas e por renovação. Sabemos que o nosso crescimento ele vai ao infinito, mas a partir do momento em que alcançarmos uma condição evolutiva, nós seguiremos esta marcha naturalmente, sem mais reclamar, porque estas reclamações faz parte deste momento no qual nós nos encontramos ainda, mundo de provas e expiações. Quando avançarmos um pouco mais, nós encararemos isto com naturalidade. Muita paz a todos, muito obrigado pela caridade que todos vocês fizeram em nos ouvir mais uma vez, porque assim, mais uma vez, nós tivemos a belíssima oportunidade de refletirmos acerca destes ensinamentos. E a nossa irmã Maria Goretti colocou aqui o nome do livro, Laboratório das Almas. Então, é exatamente o título do livro. Ele tem antes Família, Laboratório das Almas. Todos os companheiros que tiverem a oportunidade de ter acesso a este livro, estudem, vale a pena. São belíssimas lições acerca da família, este laboratório das almas onde nós nos encontramos inseridos para a nossa redenção. Até breve, meus irmãos, até muito breve, quando aqui retornaremos para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões. Paz do Cristo conosco e até lá!